Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que temos? Revisão 6. Vamos então à nossa aula de hoje. Muito bem, então vamos começar a nossa segunda revisão. E vamos ver o nosso assunto? Vamos aos elementos da música e recursos tecnológicos da música. Vamos começar a entender um pouco primeiro o que é a música. Olha só, a música ela é uma forma de representação artística muito antiga. Temos várias artes que começaram desde os primórdios, mas hoje vamos dar destaque a essa arte que já está em nós, que é o reflexo da nossa sociedade. É um pouco daquilo que pensamos e, claro, uma forma de comunicação. Afinal, todo som ouvido é causado por alguma coisa que vibra e essa vibração ela vai ser levada de uma forma pelo ar que a gente vai chamar de ondas sonoras. E assim a gente vai observar que com o ar, com essa propagação, vai chegando até os nossos tímpanos, o nosso ouvido. E isso tudo vai nos levar a ter vibrações. Por quê? Vai chegar até nós esses impulsos nervosos e vai transmitir uma mensagem para o nosso cérebro e vamos identificar diferentes tipos de som. Veja só como acontece. Aqui nós vamos perceber, olha só, é como se você soltasse não só um ar, não só as palavras, mas uma poeirinha. Quando você, de repente, está mexendo ali na beira do rio, que você mexe no fundo da terra, você percebe que a água ela fica turva e ali começa a subir. Isso é visível o que acontece com o som. A mesma coisa. Você está interferindo naquele meio. Então, ela vai se movimentando aquela areia, certo? Até mudar a cor da água. A mesma coisa acontece com o som, só que nós não conseguimos enxergar. Mas é o mesmo sistema, o mesmo processo. Por quê? Ocorre assim, como se estivesse água parada, essa linha reta, e você mexeu na água, a onda sonora, que vai chegar até o nosso ouvido. Então, vamos perceber que em cada nota ouvida ocorre o quê? Uma sequência de sons. E isso vai nos trazer o que chamamos de características do som. Existem várias, mas nós vamos ver aqui as três fundamentais. A altura, o volume e intensidade, também chamado, e o timbre. Vamos recordar que quando falamos dessas características, dessas propriedades do som, precisamos lembrar que já vimos também sobre figuras e notas musicais. Mas, professora, qual é a diferença disso? Lembra que quando nós falamos das figuras, nós vamos estar falando daqueles desenhos. E eles, por si só, não têm exatamente um som. Quando ele se torna som? Quando eu coloco ele nas linhas e espaços e ele torna-se uma nota. Olha só, vamos primeiro começar vendo a questão dessas três características. A altura, que é essa medida que vai nos levar o grave e o agudo, ou seja, aquele som mais pesado e aquele som mais suave. E o volume, ou também chamado de intensidade, vamos dizer que pode ser aquele som mais forte ou aquele som mais fraquinho. Mas temos que ter cuidado, sabia? Muitas das vezes nós confundimos. A gente fala, baixa essa música, muda o volume, baixa esse volume. Mas vou te contar um segredo, isso não é volume, isso aí é altura. Por quê? O volume ele vai estar relacionado com o forte e o fraco. E quando falamos do timbre, vai ser a qualidade, aquilo que vai trazer a distinção daquele som. Vamos esmiuçar isso começando pela altura? Olha só, a altura ela vai nos trazer uma frequência.
com os números, as vibrações por segundo. Lembra que a gente viu ainda agora aquela onda que tinha linha reta e depois ela foi se moldando? É isso, é essa frequência que ela vai ser alterada conforme a altura. Por isso que eu te falei ainda agora que quando você diz para aumentar o volume, na verdade você está aumentando a altura. E assim, vamos ver um exemplo. Se você pinça, por exemplo, uma corda de violino ou de guitarra, ou se você tem costume de tocar um violão, quando você percebe, aquilo vibra, certo? A partir de uma velocidade. E vai trazer o quê? Um movimento para aquela corda. E assim vai chegar um som diferente. Olha na imagem a seguir como isso acontece. Ocorre aqui uma frequência. Vamos detalhar na imagem? Que você percebe que existe aqui uma frequência. Essa frequência, ela pode ser maior ou pode ser menor. Então, quando eu falo de altura, eu estou falando dessa frequência que pode ser aguda, se ela for maior, e ela pode ser grave, se ela for menor. Como eu vou saber isso, professora? Claro que seu ouvido ele vai estar acostumado a perceber, mas se for por gráfico, visivelmente, igual eu dei o exemplo da areia, você vai ver, olha, que aqui a gente tem essa linha e ela vai passar a ter uma frequência menor. Olha só, a distância aqui é diferente dessa de baixo, que já tem um espaçamento bem maior, né? Então, isso é o que vai fazer a distinção da altura. Então, vamos ver agora um pouco sobre o volume e intensidade? Quando falamos do volume e da intensidade, a gente vai estar falando dessa energia que é colocada, essa propagação. E por isso também falamos de intensidade quando chamamos o volume, porque vai estar relacionado a essa amplitude de onda. Ainda agora percebemos que esse som ele poderia ser grave e agudo lá na altura. Agora no volume ou intensidade ele pode ser um som mais fraco ou mais forte. Observa na imagem a seguir. Quando a gente fala desse som que vai ter uma intensidade diferente, eu vou perceber, olha, que esse som ele pode ser mais fraco, com uma pequena amplitude. Ainda agora nós vimos que era o espaçamento, tá? Aqui, ó, não é o espaçamento. Eu vou perceber que vai ser ela mais curtinha. E aqui, com um som mais forte, ela passa a ser maior. Não só o espaçamento entre ela, mas também uma amplitude. Olha só, aqui você vê que ela pode quase se equiparar a essa linha reta. E embaixo você percebe que ela já destoa bastante. Então esse som ele é mais forte, certo? Agora vamos para o timbre. Quando falamos do timbre, ele vai ser aquilo que vai trazer uma propriedade de distinguir as coisas, como, por exemplo, a voz da sua mãe, o latido do cachorro, o cantar de um passarinho. Você percebe isso por conta do timbre, porque ele traz esse som diferente. E assim, um som puro, ou também chamado de simples, ou também o que chamamos de som complexo. Olha só, quando falamos desse tipo de som, a gente vai ter duas formas de enxergar. Vamos visualizar na imagem? Aqui a gente tem o exemplo do que chamamos de um diapasão. E ele é como se fosse aquele instrumentinho que é só um pedaço de ferro dividido em dois. Esse daqui, ó. Quando você toca, quando você balança ele, ele vai gerar um som. E quando falamos do som puro, vamos perceber que ele tem uma frequência diferente. Olha só aqui. Esse é o som puro. Por quê? Ele é um som com uma só frequência. E quando eu falo do som complexo, olha só a diferença desse gráfico. Ele parece que está tudo arranhado. Não parece aquele exame que a gente faz do coração?
Aham, você descobriu! É a frequência. Olha como a nossa batida do coração é complexa, né? E isso aí a gente vai ver lá na frente, que a gente também vai chamar de ritmo. Mas por enquanto vamos ficar aqui e perceber que esse som complexo, ele vai trazer essas ondas diferentes que vai fazer com que a gente consiga ver a voz das pessoas, distinguir os instrumentos musicais, perceber assim o atributo do que chamamos de timbre, que vai trazer esses sons mais complexos. Então, não é só a questão da frequência ou do gráfico, mas como eu ouço e percebo isso. Ok, agora quando eu falo de tudo isso na hora de escrever uma música, professora? Quer dizer que eu preciso ter esse conhecimento básico. E quando falamos de uma composição musical, eu preciso olhar tudo isso para colocar esses elementos organizadamente. E ainda vamos chamar também de alguns elementos básicos. Esses elementos básicos vamos também chamar de melodia, harmonia e ritmo. Percebe comigo que tem na imagem ao lado um músico que está compondo, está no seu processo criativo e ele está organizando tudo o que a gente falou ainda agora dentro de uma partitura, que é exatamente esse papel que tem separado 5 linhas e 4 espaços. E as figuras que nós falamos ainda agora, elas são organizadas nessas linhas e nesses espaços. Vamos começar pela melodia. Aqui a gente vai perceber que a melodia ela vai ser muito importante porque é como se fosse a parte da letra da música. Vai trazer a composição que vai organizar isso. Olha só, todo mundo sabe naturalmente o que é a melodia, porque é como se ela trouxesse ali um significado. E assim a gente consegue identificar que existe ali algo que ela vai ser diferente das outras músicas, porque é uma característica própria. A segunda é a harmonia. Olha só, a harmonia, ela tem aqui duas formas de ser vistas, que ela pode ser vista de uma forma que nós chamamos de consonantes, ou seja, elas estão combinadas, conversando, ou dissonantes. O próprio nome já diz, elas estão destoando, estão diferentes. Um exemplo disso é quando você aponta aqui a sua câmera para o QR Code e você vai ver um clipe que eu coloquei muito especial para você conseguir perceber essa diferença, tá bom? Então, os acordes são dois tipos, como falamos ainda agora. Os consonantes, dos quais essas notas se concordam umas com as outras, e dissonantes, nas quais as notas elas dissoam, em maior ou menor grau, trazendo o elemento de tensão na frase musical. Lembra que o músico estava escrevendo ainda agora? É exatamente como se estivesse escrevendo uma frase, uma carta, um poema, só que através das figuras, das notas, de todos esses elementos para soar aos nossos ouvidos. Então, usamos a palavra harmonia de duas maneiras. Aqui a gente vai estar se referindo à seleção dessas notas, quando eu vou pegar os acordes, colocar eles em certa organização, e depois eu vou desenrolando esses acordes durante uma composição. Então, aqui vamos lembrar as várias notas ao mesmo tempo. É como se eu colocasse todo mundo numa fila e dissesse, olha, você tem que ficar aqui, você é o número 1. E você é o número 2, então não pode se misturar. Todo mundo que é do número 1 fica aqui, todo mundo que é do número 2 fica aqui. Essas seriam aquelas consonantes. E se elas são dissonantes, professora? Eu vou misturar 1 com 3, com 5, com 6, com 10, e elas vão ficando sobrepostas e vão trazendo uma certa tensão. E aí a gente tem aquelas músicas de filme que às vezes passa aquela coisa de terror, de medo, que você fica no suspense do que vai acontecer. Mexe com você, né? Mas isso tudo é bem pensado e elaborado para o compositor poder escrever. O próximo é o ritmo, onde falamos ainda agora. Lembra que eu mostrei a frequência? Falei do exemplo do coração? Porque o ritmo é como se fosse o coração da música, é o pulso, é aquilo que vai te levar, que dá vontade de dançar, que dá vontade de você levantar da cadeira, dar aquela cutucada em alguém.
Por quê? Quando você percebe, ele já mexeu com você. Então, no plano do fundo musical, sempre tem aquela batida, que é a pulsação da música, que ela vai ser ouvida ou simplesmente sentida. Sim, nem sempre você percebe, mas quando nem dá conta, já tá ali com o pezinho, tá com a cabeça, tá batendo a mãozinha e o ritmo já te pegou. Sem você perceber, você já está curtindo a música. Só que ela pode ser dividida de várias formas, vamos ver? Olha só, temos o compasso binário, como o próprio nome já diz, 2 tempos. Compasso ternário, 3 tempos. E o compasso quaternário, 4 tempos. Não precisa de muito para descobrir, né? Porém, a gente vai lembrar que o compasso é aquilo que vai ser separado por barras. Lembra que eu falei ainda agora das 5 linhas? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. E o compasso é o que vai dividir elas. De repente, se a música acabou, professora, eu vou ter 2 barras no final. Mas se eu quero que essa música volte, eu vou pedir um bis, tem 2 pontinhos no final. E esse espaço aqui é o que chamamos de compasso, tá bom? Muito bem, e é aqui dentro que a música ela vai ser desenhada. As figuras na nota, ela vai ter um significado ali. Vamos então perceber que isso faz com que eu consiga distinguir uma música, por exemplo, que ela é folclórica, um samba, um pagode, as músicas regionais, as músicas infantis, a música que a sua mãe cantava de ninar para você, ela vai ser de compasso binário. Sempre vai ser contada assim, 1, 2, 1, 2. E o ternário, uma valsa, um country, né? Vai ser contada como 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o compasso quaternário, o rock, o pop, MPB e as músicas eletrônicas também, que ela já vai ser contada de 4. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, esses instrumentos e tudo isso que a gente está falando é novo, professora? Não. Olha só essas imagens. Antes as músicas eram construídas e feitas com os instrumentos bem rústicos, feitos a partir de peles e ossos de animais. E hoje em dia a gente tem aí a música no computador, em uma placa. E isso tudo a gente já tem um nome. Sim, os instrumentos musicais digitais, que surgiram com o avanço da tecnologia e hoje facilita muito também para uma composição. E claro, tem-se ali a diferença da música ao vivo, porém, também é algo que pode ser criado chegando para todo mundo, o que antes não era possível também. Então, hoje existem diversas formas ali da gente criar música com o digital e chega para você de uma forma democrática, através do tablet, do celular, no YouTube, na plataforma de streaming, certo? E você consegue criar de forma bem simples em qualquer aplicativo. Então, através dessa abordagem, os artistas eles conseguem também chegar a todo mundo. Isso faz com que nós também possamos ter acesso a músicas que antes eram só para uma certa classe da sociedade. E hoje todo mundo consegue acessar, facilitando também a questão da composição. Por exemplo, para gravar uma música, a gente precisava ter todo o equipamento, estar num ambiente apropriado. E hoje em dia, basta você ter uma pequena placa que já tem ali tudo, dá alguns toques e facilita a gravação. Então, assim a gente vai avançando e percebendo que a música hoje em dia, ela nos traz também uma forma própria de criar, mas que não deixa de ser uma das principais formas de comunicação, de expressar. E que, independente do seu gosto musical, você está fazendo música todo dia e ela está ao nosso redor como uma forma de expressar, cantar e também perceber o mundo ao seu redor. E assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.